Bem, senhores, vamos tratar agora da determinação da Lex Mitchell e do problema da admissibilidade da Lex Tertia. Bem, embora em geral seja simples a solução do conflito de leis penais no tempo, que se resolve sempre em favor da Lex Mitchell, a identificação desta é um problema preliminar, muitas vezes complexo. Isto ocorre quando a nova lei apresenta inovações favoráveis, acompanhadas de outras mais gravosas para o agente em relação às regras previstas na lei vigente ao tempo do fato. Nestes casos, dois métodos se apresentam para a solução do impasse: o da comparação das leis sucessivas e o da combinação dos aspectos mais favoráveis de cada uma delas. A comparação deve levar em conta todo o sistema de regras previstos em uma e outra para a fixação da pena. Não apenas as regras que estabelecem a quantidade ou a natureza, e a quantidade mínima e máxima da pena, mas também as agravantes ou atenuantes específicas, as causas de aumento ou diminuição de pena, eventuais regras sobre o regime inicial ou substituição de pena, etc. Por este método, a lei prevalente será aquela que, no final das contas, considerando todos os seus aspectos mais benéficos ou gravosos conjuntamente, levaram a um resultado mais favorável ao agente nas circunstâncias concretas do crime. Nesse sentido, dispõe expressamente o Código Penal Militar, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, o Código estabelece o quê? Que para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Já pela combinação, ficaria o aplicador da lei dispensado de descobrir a lei menos gravosa ao agente no caso concreto. Ele deveria, pelo contrário, mesclar as disposições mais favoráveis da lei do tempo do fato com as inovações benéficas verificadas na lei nova, chegando assim a um blend normativo resultante da ultratividade daquelas e da retroatividade destas. A validade desse método, em que pese conferir máxima eficácia à retroatividade benigna da lei penal, é objeto de viva controvérsia, pois abre mão da integralidade das leis em conflito e resulta em uma solução que contraria ambas. Bom, o produto da combinação, segundo seus críticos, seria uma lex tertia, indevidamente criada pela atividade jurisdicional com usurpação do poder legislativo do parlamento. Nesse sentido, por exemplo, é a doutrina do Nelson Hungria, do Aníbal Bruno, do Paulo José da Costa Júnior, o próprio Roxin e Günther Jacobs, seguindo a orientação dominante na Alemanha, manifestam-se pela comparação in totum das leis em conflito. Já os defensores da combinação, que prevalecem na doutrina brasileira, argumentam, por sua vez, que o princípio constitucional da retroatividade benéfica não admite reservas e que a eficácia desse princípio autorizaria relativizar a integralidade da nova lei em casos de conflito temporal. Assim, por exemplo, Magalhães Noronha, Francisco de Assis Toledo, Ariel Dotti, César Bittencourt, Zaffaroni, Nilo Batista, Juarez Cirilo dos Santos, entre outros. Uma manifestação recente dessa controvérsia na jurisprudência brasileira se deu em torno da aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista para o crime de tráfico no artigo 33, parágrafo 4º da lei vigente, que é a Lei 11.343 de 2006, na dosimetria de penas calculadas a partir das margens previstas no antigo artigo 12 da Lei 6368 de 76, evidentemente, em casos nos quais o tráfico se deu ainda sob a vigência da lei antiga, mas está sendo julgado sob a vigência da lei nova, que prevê essa causa inédita de diminuição de pena. Ocorre que, se por um lado a lei nova permite uma substanciosa e inédita diminuição da pena do tráfico, de até 2/3 para o agente primário de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ela apresenta para este crime, quer dizer, para o crime de tráfico, uma margem penal mais gravosa do que a lei anterior quanto à pena mínima, que passou de ser de 3 para 5 anos de reclusão. Quer dizer, calculando sobre 5, a causa de diminuição de pena da lei nova pode gerar uma pena mínima de 1 ano e 8 meses de reclusão, aliás, muito comum, na prática forense. Agora, se nós fizermos valer a causa de diminuição de pena
da lei nova. Né? Com a margem penal da lei velha, 2/3 incidindo sobre 3, que era a pena mínima, pode levar a uma pena bem diferente, uma pena mínima de 1 ano para o tráfico. Bom, o tema gerou viva celeuma nos tribunais. E essa discussão, inclusive, está registrada em acordos assim, interessantíssimos, né, cujo exame eu recomendo aos senhores como leitura complementar. A referência completa está na nossa bibliografia. Acabou prevalecendo, contudo, a orientação tradicional, que rejeita a combinação de leis sucessivas, impondo o método da comparação entre elas, comparando-as na sua integralidade. Nesse sentido, é a súmula 501 do STJ, segundo a qual é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, né? E fica vedada, então, a combinação de leis. A nosso sentir, a solução dessa questão, na verdade, passa pela distinção entre lei e norma penal. A lei, como se sabe, é ato normativo, produto do processo legislativo, sancionada pelo chefe do executivo e publicado pela imprensa oficial. Ela exprime, por meio de proposições deontológicas contidas em seus artigos, do tipo se A é, B deve ser, diversas normas penais. Isso é, diversos comandos com sentido objetivo de dever ser a respeito dos crimes, das penas, das medidas de segurança ou mesmo da aplicação de outras normas penais. Pois bem, quando a Constituição garante a retroatividade e a ultratividade benéfica da lei penal, entre aspas, está tratando, na verdade, da aplicabilidade das normas legais em matéria penal e não do diploma legal como um todo. Quer dizer, a lei em sentido formal, pelo qual essas normas vêm integrar a ordem jurídica. Mas, de todo modo, as garantias da ultratividade e da retroatividade benéfica dizem respeito à aplicação de uma norma legal existente, ou disposta na lei nova ou na lei velha, mas considerada em sua integralidade. O juiz não pode combinar a face benéfica de uma norma posterior com a face favorável de outra anterior, criando assim uma norma híbrida, não é? Jamais submetida ao crivo do parlamento e por meio dele a soberania popular. E a integralidade da norma a ser considerada nem sempre se exprime por um único dispositivo legal. Aí é que está a dificuldade. Porque, a bem da clareza do texto, a norma, né, sobre a natureza da pena, sobre a quantidade da pena, né, sobre o regime inicial de execução, enfim, a norma pode envolver diversos dispositivos. Quer dizer, diversas proposições normativas expressas em artigos, parágrafos ou incisos da lei, não é, que são, muito embora distintos, logicamente conectados ou interdependentes pelo seu objeto comum. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem no caput a previsão do que é incriminado, né, e do limite mínimo e máximo de pena. Mas temos no inciso 1, por exemplo, alguma circunstância especial que autoriza um aumento de pena. Ou temos num parágrafo alguma outra circunstância especial que admitem, pelo contrário, uma diminuição de pena. Ou ainda temos num parágrafo a previsão de uma circunstância que impõe necessariamente a imposição cumulativa da pena de multa, né? Em todos os casos, será que dá para dizer que esses dispositivos distintos são normas distintas? Ou será que todos eles estão logicamente interconectados na definição, no final das contas, da pena combinada para aquele crime previsto no caput? Essa que é a questão. Então a questão é saber se a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 está ou não logicamente vinculada à nova margem penal do tráfico prevista no caput, ou se ela teria validade autônoma, como uma norma legal distinta, aplicável retroativamente. O Eugênio Pacelli de Oliveira, junto com André Calegari, apontam acertadamente para essa perspectiva, ao defender que a solução do conflito de leis pela aplicação retroativa parcial da lei nova, restrita aos seus aspectos benéficos, só é devida quando não se verificar subordinação lógica entre a inovação benéfica e a norma mais gravosa a ser desprezada.
Desses autores, nós só discordamos quanto à aplicação dessa premissa ao conflito específico em análise, pois entendemos que a diminuição de pena prevista no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 é indissociável da pena combinada no caput do mesmo dispositivo, em função da qual a diminuição será calculada. A nosso sentir, esse vínculo decorre do simples fato de elas versarem sobre o mesmo objeto, que é a quantidade de pena aplicável ao tráfico, sendo que o parágrafo 4º apenas complementa, especificando o comando geral do caput. E sendo assim, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 é tão incompatível quanto o seu caput com a pena combinada no artigo 12 da Lei 6368 de 76. É outra norma. Então, nesse caso específico, muito embora não rejeitando completamente a possibilidade da combinação, porque essa, na verdade, é uma combinação possível entre normas, né, diversas, de leis diversas, né, mas guardando essa ressalva no caso específico da nova lei antidrogas, quer dizer, no caso em que a súmula se manifesta, nós estamos de acordo com a súmula. Bom, um segundo tema interessante é o do conflito temporal entre normas complementares de uma lei penal em branco, né? É um outro ponto problemático no campo dos limites temporais de validade da lei penal, né? É exatamente o dos efeitos da sucessão ou da alteração das normas de complementação das leis penais em branco. Por leis penais em branco, a que nós nos referimos? Nós nos referimos às disposições legais incriminadoras que definem o fato punível em função da infração de um dever ou de uma proibição prevista em outra parte do ordenamento por uma norma extrapenal de direito administrativo, civil, trabalhista, etc. Elas são assim chamadas porque o seu conteúdo, o preceito que lhes corresponde, portanto, o próprio fato punível, não está expresso nelas mesmas, mas só pode ser determinado a partir das normas extrapenais por elas referidas, que lhe complementam o sentido. Bem ilustra essa categoria de leis penais o artigo 269 do Código Penal, que prevê pena para o médico que deixar de denunciar a autoridade competente doença cuja notificação é compulsória. O conteúdo dessa lei penal, obviamente, varia ao sabor das normas administrativas exaradas pelo Ministério da Saúde, que determinam quais doenças devem ser comunicadas, o prazo e a forma dessa comunicação. Assim também, o artigo 34 da Lei 9.605 de 1998, que pune a pesca em período no qual ela seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. E o artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, que incrimina a posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, né, quando em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como o conteúdo das leis penais em branco e, portanto, os tipos penais que lhes correspondem variam em função das alterações das suas normas complementares, muito mais dinâmicas que a lei penal, importa saber se e em quais hipóteses essas alterações podem ter efeitos retroativos. Bom, por força do princípio da legalidade, que determina a irretroatividade da lei penal mais gravosa, certo é que a edição ou alteração do complemento extrapenal não tem eficácia retroativa em prejuízo do agente. O complemento da lei penal em branco integra a norma de direito punitivo e, como tal, se sujeita à regra geral da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A polêmica restringe-se, pois, à eficácia retroativa da alteração do complemento, quando essa alteração vem a restringir o alcance da incriminação, operando assim como abolício crimes. Para ilustrá-la com um exemplo, questiona-se se uma portaria hipotética do IBAMA que alterasse o período de defeso da pesca no rio Araguaia, anteriormente compreendido entre novembro e fevereiro de cada ano, para permitir a atividade pesqueira também no mês de novembro, seria aplicável retroativamente para extinguir a punibilidade de quem antes tenha pescado justamente neste mês. A orientação tradicional ou clássica, hoje superada, nega em absoluto a retroatividade benéfica da alteração no complemento da lei penal em branco, basicamente por entender que a regra da retroatividade benéfica só se aplicaria às alterações formais promovidas na própria lei penal e não nas normas extrapenais às quais ela se refere. Bom, em sentido diametralmente oposto, ganhou força desde a segunda metade do último século a tese de que a alteração da norma complementar se aplica retroativamente sempre que importar em abolício crimes, já que ela integra
o tipo correspondente à lei penal em branco e, sendo assim, sua alteração modifica o conteúdo da lei penal, ensejando plena aplicação às regras sobre conflito de leis penais no tempo. Nesse sentido, mais uma vez, Zaffaroni, Nilo Batista, Alarria e Slokar, acompanhados por Juarez Cirino dos Santos. Mas hoje, prevalecem na doutrina e mesmo na jurisprudência nacional posições intermediárias que admitem efeitos retroativos despenalizantes às alterações do complemento de leis penais em branco, mas não de forma plena, não em todo e qualquer caso. Entre os seus defensores, quer dizer, entre os defensores das soluções chamadas diferenciadas, estão Magalhães Noronha, Assis Toledo, César Roberto Tencourt, Fábio Guarani e Marion Bach, mais recentemente, Klaus Tiedemann, Günther Jacobs, Luigi Gatta e Jesus Maria Silva Sanches. Jesus Maria Silva Sanches. Para um panorama analítico, dessas diversas correntes, nós recomendamos a obra Lei Penal em Branco, um confronto com o princípio da legalidade e análise dos crimes ambientais e econômicos, de autoria de Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça, que também acolhe uma posição intermediária. Trata-se de um debate candente, um dos mais complexos da dogmática penal, ainda carente de uma solução definitiva. Esta, contudo, não deve mesmo ser radical. Razão assiste aos que adotam posições intermediárias, admitindo critérios para distinguir entre a alteração da norma complementar as que devem ou não ter eficácia ou retroatividade benéfica. É porque, na verdade, senhores, nós não podemos dizer nem que a norma seja simplesmente descumprir a norma penal incriminadora, no caso das leis penais em branco, ela não é simplesmente descumprir um dever imposto por uma norma complementar. Isso é falso. Mas também é falso dizer que ela é sempre, em qualquer caso, exatamente aquilo que a lei complementar de um determinado tempo mandava fazer. Na verdade, diante de uma lei penal em branco, o que nós temos é sim uma incriminação do descumprimento da norma complementar, mas não de qualquer descumprimento da norma complementar, e sim de um descumprimento de uma norma complementar ofensiva a um bem jurídico. Então, quando a norma complementar modifica, o que nós temos que saber é se a conduta no passado realizada sob o palio da norma complementar superada, se ela é, em vista do direito vigente, considerada ou não um descumprimento de norma complementar ofensivo ao bem jurídico. É isso que nós temos que analisar. Bom, retomando aqui, quanto ao ponto, vale a singela lição de Francisco de Assis Toledo. Para quem o decisivo é saber se a alteração da norma extrapenal implica ou não supressão do caráter ilícito de um fato. Isso é, se a alteração da norma extrapenal suprime ou não o conteúdo de injusto do fato pretérito, apreciável ainda segundo o direito vigente. A finalidade político-criminal da pena e, portanto, da própria norma penal, que é a tutela preventiva de bens jurídicos, há de ser levada em conta, juntamente com o postulado da isonomia, para determinar em quais casos a alteração do complemento de uma lei penal em branco deve retroagir para tornar impunível a sua pretérita infração típica. Assim, retomando o exemplo supraexposto, há de se reconhecer que a alteração do período de defeso da pesca retroage para excluir a punibilidade da pesca anteriormente praticada no mês de novembro, pois a nova regra implica uma revaloração desse fato, que já não mais representa uma ofensa relevante à fauna aquática, segundo o âmbito de proteção da norma penal. Em casos assim, como bem observa Silva Sanches, já não há razões preventivas para se punir o comportamento praticado sob a vigência da norma complementar revogada. Ademais, violaria o princípio da isonomia punir quem tenha pescado em novembro do ano anterior se a mesma conduta, com as mesmas repercussões para o ecossistema local, já não será punida se praticada esse ano. Mas quando a alteração da norma complementar é decorrência de uma alteração das circunstâncias fáticas que repercute na necessidade de proteção ao bem jurídico, o fim de proteção da norma recomenda, pelo contrário, que se lhe neguem efeitos retroativos, os quais tampouco encontram laço no postulado da isonomia.
É o que ocorre, por exemplo, no exemplo é o que ocorre no caso do Ministério da Saúde retirar da lista de doenças de notificação compulsória, por exemplo, a gripe H1N1, em vista do fim da epidemia ou da imunização da população em geral. Ora, nesse caso, a diferença de tratamento entre as condutas praticadas antes e após a alteração da norma complementar, vejam que houve uma debelação de epidemia entre uma coisa e outra. Esse distinto tratamento se justifica pelas distintas circunstâncias fáticas de cada uma. No passado, a notificação omitida era relevante para o controle epidemiológico e, portanto, para a saúde dos membros da coletividade, enquanto, sob a vigência da portaria nova, ela se tornou irrelevante. A alteração da norma complementar, nesse caso, não altera o desvalor da conduta pretérita, nem elimina as razões para puni-la segundo os fins de proteção da norma penal vigente. Aplica-se aqui, como se vê, lógica semelhante à das leis excepcionais ou temporárias, cuja eficácia ultrativa se justifica pela excepcionalidade das circunstâncias que a motivaram, e porque a cessação da sua vigência não se deve e não implica uma revaloração político-criminal da conduta que proibia. Justamente por isso tem ampla aceitação a regra segundo a qual a alteração de norma complementar que seja excepcional ou temporária não terá eficácia retroativa benéfica.